prometeu com certeza, chuvas de graça mandar. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Se não estiver, vai ficar em nome de Jesus. Meus irmãos, mais uma vez aqui no nosso canal Leitura Bíblica Diária, para mais um vídeo. E eu já te pergunto, se não é inscrito, se inscrevam, compartilhe, deixe seus likes, comente e ative o sininho de notificação. Bem, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal, para mais um vídeo. E vocês já sabem, antes de iniciarmos, vamos fazer aquela pequena oração, mas que é grande para Deus. Querido e amado Pai, mais uma vez aqui para levarmos a Tua palavra, Pai. Aquela Tua palavra santa para todos que estão nos ouvindo e nos vendo agora, Pai. Leva esta palavra que está escrita na Tua Bíblia, Pai. O Teu livro sagrado que Tu inspirasse aqueles homens santos para escrever, Pai. Por isso eu já te peço e te agradeço, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, então hoje vamos dar continuidade à nossa leitura. E hoje vai ser a continuação de Gênesis. Gênesis capítulo 21. Hoje, Gênesis capítulo 21. O nascimento de Isaac. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia, depois do nascimento de Isaac, Abraão circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Sara declarou: Deus me fez rir. Todos que ficaram sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê, e que, no entanto, em sua velhice eu lhe dei um filho. Abraão expulsa Agar e Ismael. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque, e disse a Abraão: livra-se desta escrava e de teu filho. Dela ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pediu, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do seu filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água, e os pôs sobre o ombro de Agar. Então mandou ir embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha a uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela chorando sem parar.
Mas Deus ouviu o choro do menino. E do céu um anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Dali onde ele está, levanta-te, anima, pois farei dos teus descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. A aliança de Abraão com Abimeleque. Por esses tempos, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando em tudo que faz, disse Abimeleque. Juro em nome de Deus que não enganará nem a mim, nem meus filhos, nem a nenhum dos meus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso, jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro. Abraão respondeu, juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia do que seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque, e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho mais 7 cordeirinhas. Abimeleque lhe perguntou, por que você separou estas 7 das demais? Abraão respondeu, por favor, aceite essas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram o juramento. Depois de firmarem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamagueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por longo tempo. Bem, meus amigos, este foi o capítulo 21 de Gênesis. E como a gente faz todos os dias, vamos fazer um pequeno resumo sobre este capítulo. Resumo do capítulo 21 de Gênesis. Capítulo 21 fala sobre o nascimento de Isaac, filho de Abraão e Sara. O estudo bíblico de Gênesis 21 ainda trata do conflito entre Sara e Agar, por causa do comportamento de Ismael, e termina com a aliança entre Abraão e Abimeleque. Gênesis 21 é um capítulo muito importante para o correto entendimento de toda a narrativa bíblica. Isso porque nela está registrado a continuidade da linhagem da promessa através do nascimento de Isaac. Gênesis 21 mostra o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que diz respeito ao nascimento de um filho através de sua esposa Sara. Mas Deus é fiel à sua palavra. Ele zela por sua promessa e prometeu que Sara daria um filho a Abraão, ainda que essa promessa não fizesse qualquer sentido de perspectiva humana, já que Sara era uma mulher muito idosa
e estéril. Gênesis 21 diz que Deus visitou Sara. Aos 90 anos de idade, a mulher estéril deu à luz a um filho. Isso parece loucura para um homem, mas faz todo sentido para Deus. O menino nascido recebeu o nome de Isaac, conforme o Senhor ordenou. Gênesis 17, versos 19. Significa desse nome transmitindo sentido de riso. Na origem, lê-se literalmente ria, indicando aquele que ri. O significado do nome Isaac está em conexão com a reação de Abraão e Sara. Quando Deus anunciou o nascimento de Isaac, no primeiro momento eles riram em incredulidade. Gênesis 17, 18 e 12. No entanto, quando a promessa foi cumprida, Isaac nasceu. Sara riu numa reação de legítima adoração em resposta à ação sobrenatural e soberana do Senhor. Por isso ela disse: Deus me deu motivo de riso. Gênesis 21, verso 6. Abraão também obedeceu à instituição divina da circuncisão como um sinal que caracterizava a continuidade da aliança, e circuncidou Isaac ao 8º dia de nascido. Gênesis 21, versos 4, Gênesis 17 e 12. Abraão tinha exatamente 100 anos quando Isaac nasceu. O nascimento de Isaac elevou o conflito entre Sara e Agar a um nível irremediável. Sara e Agar tinham tido problemas anteriormente, Gênesis 16, mas após o nascimento de Isaac, sua saída foi definitiva. Gênesis 21 diz que quando Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. E que de fato aconteceu foi que naquela ocasião Sara viu que Ismael caçoava de Isaac. Então Sara exigiu de Abraão a expulsão de Isaac e Agar de sua casa. Quando Sara pediu a Abraão que mandasse Agar e Ismael embora, ele disse rejeitar essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro de Isaac, seu filho. Gênesis 21 e 10. O texto diz que, a pedido de Sara, pareceu penoso a Abraão. Gênesis 21, versos 11. Além dele amar Ismael, os códigos legais do seu tempo proibiam a expulsão de filho do chefe da casa, como uma serva. Mas Deus confortou Abraão e lhe disse: cuidarei de Ismael, porque ele será seu descendente. Gênesis 21, versos 13. Também disse que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois dele o Senhor também faria uma grande nação. Então Deus autorizou Abraão a despedir Agar e Ismael. Gênesis 21, versos 12 e 13. Abraão se levantou de madrugada e deu a Agar pão e um odre com água, e despediu-se de Ismael. Mãe e filho saíram andando errante pelo deserto de Beceba. Gênesis 21, versos 14. Quando a água do odre acabou, Agar colocou Ismael debaixo de um arbusto e se afastou para não vê-lo morrer. Gênesis 21, versos 15 e 16. Mas Deus ouviu a voz do menino e o anjo do Senhor disse a Agar que ele não deveria
que ela não deveria temer, pois Ismael seria pai de uma grande nação. Ismael, não sendo herdeiro da promessa, por isso, um descendente natural de Abraão, ele também seria abençoado sobre a terra. Gênesis 21, versos 18. A última parte de Gênesis 21 mostra a aliança de Abraão com Abimeleque. Abimeleque era um rei filisteu. Naquele tempo, a casa de Abraão cresceu e prosperou muito na terra. Isso fez com que o rei filisteu e o comandante do seu exército procurasse Abraão para firmarem com ele uma aliança de paz. Abimeleque também conheceu que a bênção de Deus estava sobre Abraão e que tudo que ele fazia. Gênesis 21, versos 22. Alguns comentaristas acreditam que as árvores plantadas por Abraão em Beceba talvez servissem a certos propósitos. Elas podiam ser um lembrete do tratado entre ele e Abimeleque e também podia servir como sinal do lugar distintivo do culto de Abraão, com o símbolo da presença de Deus, que graciosamente garantia que o patriarca permanecesse naquela terra ainda como estrangeiro. Gênesis 21, versos 34. Bem, meus amigos, esse pequeno resumo do capítulo de Gênesis. E agora aquela nossa reflexão, né? Hoje em Mateus 28 e 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a reflexão é: Deus tem sido bom para você? Você tem recebido o consolo e a resposta para as suas aflições? Você se sente cuidado e seguro? Então não retenha para você. Compartilhe o que Deus tem feito em sua vida, para que as outras pessoas possam ser, assim como você, seguidores de Cristo. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, deixe seus likes, compartilhe e comente. E também ative o sininho de notificação para receber mais vídeos. Então eu só tenho a agradecer a vocês. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, em nome do nosso grande Deus. Amém.